Olá para todos, eu estou aqui mais uma vez para gravar o vídeo falando da Palavra de Deus. Como eu sempre digo em todos os vídeos, é uma palavra simples e poderosa. A simplicidade para que a gente possa compreender o que Jesus Cristo quis passar na mensagem que ele deu para nós. Porque a Bíblia, ela não é difícil de compreensão. É logicamente que a gente precisa da presença do Espírito Santo, porque Jesus é a palavra e o Espírito Santo é o nosso ajudador. Então, todo cristão nascido de novo em Cristo Jesus tem a presença do Espírito Santo dentro de nós. E ele tem funções nas nossas vidas. O Espírito Santo está desenvolvendo funções enquanto a igreja está aqui nessa terra. E uma delas é nos ensinar, nos revelar Jesus Cristo. Então, quando a gente lê a Bíblia, é sempre importante orar e pedir para que o Espírito Santo nos ajude a compreender aquilo que estamos lendo. Tá bom? Então, a palavra é simples e poderosa, porque quando nós recebemos a palavra, cremos na palavra e praticamos a palavra, isso vai gerar transformação de vida. Primeiro as nossas vidas, próprias vidas. E aí a gente vai poder demonstrar e sermos testemunhas de Jesus Cristo aqui nessa terra. Tá bom? Então, meu nome é Delson Monteiro, para quem não me conhece, eu pastorei uma igreja aqui no Canadá, então todas as mensagens são em inglês, e Deus colocou no meu coração, e até por conta da minha família, dos meus amigos que não falam inglês, mas têm curiosidade e o desejo de ouvir a palavra que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar, eu comecei a gravar alguns vídeos em português, e isso tem sido muito edificante para a minha vida. Eu tenho a mensagem de domingo aqui no meu computador, então muitas vezes eu vou ficar virando a cabeça para ler, porque eu quero ler uma versão da Bíblia, que chama versão amplificada, que eu nem sei se já tem em português ou não, mas eu quero essa mensagem amplificada, então eu vou ler. Eu vou acompanhar a mesma mensagem que foi ministrada domingo na igreja, na Páscoa. Então vai ser um vídeo um pouco mais longo, e eu peço um pouquinho da sua paciência. Mas vai ser bem legal, bem legal. E como eu sempre digo, a partir daí, vocês, se tiverem tempo, releiam os textos. Eu vou citar aqui, vocês voltam, anote o texto e releiam o texto. Medite naquele texto, veja a concordância na Bíblia, onde vai te levar. Se o Espírito Santo te mostrar um texto, fala, nossa, esse texto tá ligado com outro, vai lá naquele outro texto, leia, vê qual que é o que está falando no contexto geral. É assim que a gente vai aprendendo e vai desenvolvendo esse relacionamento com a palavra e com Deus e vai aprendendo. Porque o mais importante é nós sabermos quem nós somos, o que nós temos e o que nós podemos em Cristo Jesus. Aprender a palavra não é religiosidade. Aprender a palavra é criar e desenvolver um relacionamento com Deus. Precisamos desenvolver um relacionamento de amizade com Deus, com a palavra que é Jesus Cristo e com o Espírito Santo, nosso ajudador. Então essa é uma regra para a minha vida. Mesmo todas as vezes que eu escuto um pastor ministrar, eu escuto algum líder religioso falar algo, trazer uma palavra, eu procuro sempre buscar, ler e confirmar para ver se aquilo que eles estão dizendo é a verdade da palavra. E para que aquela verdade se torne verdade em minha vida. E isso está lá no livro de Atos, se não me engano, 17, quando Paulo fala dos crentes de Bereia, que eles eram nobres. Eles eram nobres porque eles verificavam na Escritura se aquilo que Paulo estava falando era verdade. E é importante, isso gera crescimento. Vou começar falando sobre o poder da cruz. E o poder da cruz, para entender o porquê da cruz, a gente precisa começar lá com o primeiro Adão. Então, o primeiro texto que eu quero ler aqui é lá em Gênesis 1, 26, na versão da Bíblia Amplificada, diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, não física, mas uma personalidade espiritual, a semelhança moral. E que ele tenha total autoridade sobre essa terra. Então, tudo começou com a criação do homem. Quando eu falo homem, o ser humano, o homem em geral, homem, mulher. Né? Os primeiros, Adão e Eva, foram criados na perfeição, cada um na sua função, cada um com um propósito, mas ambos unidos para se ajudarem.
Bom, para cumprir tudo aquilo que Deus tinha e tem para a humanidade. Eles foram criados em perfeição. Quando fala façamos o homem à nossa imagem e semelhança em espírito, façamos, está dizendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Jesus Cristo, ele estava desde o início. A Bíblia tem vários textos que relatam isso, que Jesus Cristo e o Espírito Santo estavam desde o início. Deus, o poder de Deus, Criador, ele falou, haja luz. Toda a criação foi através de Deus pelo falar da palavra. Ou seja, Deus e o seu poder, Jesus Cristo, que é a palavra de Deus que foi liberada, e o Espírito Santo junto, que é o poder criador. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo trabalhando juntos, sendo um só. Então, assim começou tudo, e foi interessante que fala que ele deu autoridade sobre toda a terra, sobre os peixes do mar, sobre as aves, sobre o gado, sobre todas as coisas. Então, o homem foi criado à semelhança de Deus em espírito, e a gente sabe que o homem é espírito, alma e corpo, e ele foi criado para reinar nessa terra. Perfeito, perfeito. Mas a um certo momento, e eu não vou relatar, não vou falar muito disso, pelo menos nesse vídeo, para não ficar muito grande, o homem caiu, houve a queda do homem. A gente sabe, todo cristão sabe, que Adão e Eva foram enganados por Satanás e eles desobedeceram a Deus, eles pecaram. E quando o pecado aconteceu, houve um rompimento desse relacionamento de Deus e do homem. Quando você lê Gênesis 1, você vai perceber que 1, 2, 3, naquele período de perfeição do homem, você vai ver que Deus tinha um contato pessoal com o homem todos os dias. Uma perfeição. Imagina, todos os dias em contato direto com Deus. Em espírito, um contato. Mas aquilo foi rompido. Então, o pecado gerou o rompimento, a separação. Primeira coisa do pecado, a separação entre Deus e o homem. Tanto é que quando Deus chegou, lógico que ele sabia onde Adão e Eva estavam. Mas ele chegou e falou, Adão, cadê você? E Adão e Eva se esconderam, porque eles já tinham vergonha. O pecado entrou. Aí eles se viram, os olhos foram abertos. Eles tinham todo o conhecimento da verdade, mas agora eles têm o conhecimento da mentira, do pecado. E aí gerou vergonha e afastamento. Então essa primeira resultado do pecado, da desobediência, que começou com orgulho, mas esse é um outro papo. A desobediência gerou separação entre o homem e Deus. A segundo, algo que aconteceu foi que por causa do pecado gerou a morte. A gente sabe que essa perfeição do homem em espírito, alma e corpo, o homem jamais morreria. Ele teria uma vida eterna aqui nessa terra, vivendo em perfeição. Mas onde houve o pecado, a morte entrou no mundo. E esse é o segundo texto, que está lá em Romanos 5, no versículo 12 ao 14, na mesma versão da Bíblia amplificada, que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, quem? Adão. E pelo pecado, a morte. Então, primeira consequência do pecado, da desobediência de Adão e Eva, claro, a separação de Deus. Segunda consequência da desobediência e do pecado, a morte entrou no mundo. Pelo pecado, a morte. E assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado foi cometido no mundo antes que a lei foi dada. Mas o pecado não é cobrado contra ninguém, quando não há lei contra ele. Só para explicar rapidamente isso, porque não é a lei de Moisés, que Deus deu a Moisés, foi estipulado, mas o pecado entrou no mundo desde Adão. O pecado entrou no mundo desde Adão. Então, assim, antes da lei, a lei de Moisés veio para revelar o pecado. O exemplo bom, um exemplo bem legal, é que no trânsito de hoje, se não houvesse lei de trânsito, lei de tráfego, nada seria errado. Nada seria errado. Então, nós não veríamos aquilo como errado. Nós não identificaríamos aquilo como errado. Eu poderia dirigir sobre a calçada, eu poderia passar
nem existiria sinal, mas poderia passar no sinal vermelho. Se o governo chegar e falar não tem lei de trânsito, a gente pode fazer o que quiser. Certo ou errado, mas quando determinou-se que havia uma lei ou há uma lei de trânsito, a gente tem que obedecer à lei. Então a vontade do governo, vamos dizer assim, é que tenha uma lei de trânsito e nós, homens, temos que respeitar essa lei. Então a lei de Deus, a lei de Moisés veio para que o povo de Deus se separasse do pecado do mundo. Então o povo de Deus andaria conforme a lei de Deus, agradando a Deus, e não sendo penalizado por isso. Por isso que a gente vê um Deus no Velho Testamento que muitos falam, nossa, um Deus maldoso. Mas é porque a lei veio por conta disso. Então a lei demonstrou que era certo e errado, e aqueles que andavam errado eram punidos, né, por causa do erro de não andar segundo a vontade ou a lei de Deus. Mas graças a Deus por Jesus Cristo e a morte na cruz, que hoje nós vivemos num período de graça. E tudo aquilo que nós erramos hoje, a gente tem um Deus fiel e justo para nos perdoar. A gente vai chegar lá também. Então é isso. Mas aqui esse texto está dizendo que o pecado entrou no mundo por um só homem, Adão. E quando o pecado entrou, a morte entrou também. Tanto é que até a morte de animais. A primeira coisa que aconteceu foi que Deus, né, um animal foi morto, o sangue foi derramado para cobrir Adão e Eva. Então foi a primeira morte que aconteceu, e depois a gente sabe que os homens herdaram esse pecado e a morte está estipulada no mundo até hoje. No versículo 14 diz, no entanto, a morte governou sobre a humanidade, de Adão a Moisés, o legislador, né, o criador da lei, mesmo sobre aqueles que não pecaram como Adão. Isso é fundamental. Nós, todo ser humano, ele nasce debaixo do pecado, da lei do pecado. É justo? Não é justo, mas é uma consequência. Adão pecou, houve uma morte espiritual, que a gente fala, a morte espiritual, a definição dela é a separação de Deus. A morte espiritual diz que você não tem mais comunhão com Deus em espírito. Então, assim, houve a separação, a morte espiritual, estipulou-se a morte física, que está até hoje, e está dizendo que a partir de Adão, todos herdaram a morte. Então, Adão e Eva, todos os filhos de Adão e Eva herdaram, né, a maldição da morte, vamos dizer assim. Então, eles herdaram essa morte. E a partir dos filhos, das gerações, chegando até nós. Todo homem hoje, ele nasce debaixo da natureza do pecado. A gente tem um pequeno exemplo que nasce aquela coisinha mais linda do mundo, aquele bebezinho lindo, maravilhoso, delicioso. Ele cresce 1 ano perfeitinho, chora porque quer mamar, tudo. 2 anos já começa a tentar te enganar. 3 anos já começa a mentir. 4, 5 anos já começa a se rebelar. 6, 7 anos de idade já até quer te bater. Por quê? Porque tem a natureza do pecado neles. Porque foi herdado por causa da morte de Adão. Isso é bíblico e diz assim, não só, mesmo sobre aqueles que não pecaram como Adão, né, o pecado chegou até eles. Existe outra tradução que diz assim, não pecou de acordo com a semelhança da transgressão de Adão. Ou outra que diz, mesmo aqueles que não desobedeceram o mandamento explícito de Deus, como fez Adão. Então Adão é um tipo de Cristo que viria, mas ao contrário de Cristo, Adão trouxe destruição, separação, mas Jesus Cristo trouxe salvação. Então esse é o início de toda a história, a criação do homem em perfeição, mas por causa da desobediência, a separação, a queda do homem. Existe um texto em Lucas que eu vou ler agora, que fala assim, que a autoridade que foi dada ao homem passou a Satanás. Primeira consequência da desobediência e do pecado, separação de Deus, morte espiritual. Consequência da morte física, agora o homem passou a morrer fisicamente também, no corpo. Então o homem agora está com problema, separado de Deus, ele tem problema espiritual, ele tem problema na alma, porque agora ele está separado de Deus, problemas, situações, depressões e tudo mais. E ele morre fisicamente também.
porque o pecado da carne ainda está até hoje no homem. Então, primeira, separação de Deus, morte física. Terceiro problema da desobediência de Adão, e eu acho que eu vou parar por aí, que o vídeo já está em 15 minutos. A terceira consequência da morte de Adão foi que toda aquela autoridade que ele tinha aqui nessa terra, dada por Deus para ele controlar os animais, para controlar o tempo, para controlar todas as coisas. E a gente vê exemplos de homens de Deus que falaram, a gente vê exemplo de Jesus controlando o tempo. O tempo se aquete no meio da tempestade. Que homem é esse que controla até o tempo, até a natureza? Doença que obedece, diabo que tal, autoridade total sobre todas as coisas. Isso foi perdido quando Adão pecou. Porque agora ele não vive mais em perfeita comunhão com Deus, ele está separado de Deus. Então, terceiro problema, a perda da autoridade. E lá em Lucas 4:6 diz assim, o diabo falando para Jesus, você lembra da história que ele tentou a Jesus Cristo, depois que Jesus saiu dos 40 dias de jejum no deserto? Ele foi tentado. E uma das tentações, ele fala assim, Jesus, se você se prostrar diante de mim, eu te darei esses reinos que me foi dado. E ele diz, eu te darei toda a autoridade e glória deles, porque a mim foi dado. Então Adão, quando ele pecou e se separou de Deus, ele não só morreu espiritualmente, fisicamente, mas também ele deu de mão beijada toda a autoridade sobre essa terra para Satanás. Isso é pesado. Agora, talvez para muitos só agora, vai entender o porquê esse mundo está esse caos total. Por que Deus que você manda os terremotos e destrói tudo? Por que Deus que as tempestades vêm e matam as pessoas? Por que Deus que as pessoas se odeiam e se matam? Por que está esse caos hoje? Por que existe orgulho? Por que pessoas matam por dinheiro? Por que pessoas, né, com coração ruim, coração duro? Por que não estão debaixo da autoridade de Deus e da visão de Deus, mas estão debaixo da autoridade de Satanás? Então, por isso que a Bíblia trata o mundo. Quando a Bíblia fala do mundo, desse mundo, é o mundo debaixo da autoridade do diabo. E aí o que acontece? Para que nós possamos sair debaixo da autoridade do diabo, a gente precisou que Jesus viesse, morresse na cruz e gerasse salvação a todo homem. Todo homem que crê no coração e confessar Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o ponto-chave do cristianismo. Esse é o momento mais importante, porque tem um texto que diz lá em Colossenses que ele nos resgatou do império das trevas. Esse mundo aqui é chamado império das trevas. Mas quando a gente dá a nossa vida para Deus através de Jesus Cristo, por causa do trabalho da cruz, que eu vou chegar no próximo vídeo, me perdoem porque ficou muito longo esse, mas eu acho que é muito relevante. Quando a gente nasce de novo em Cristo Jesus, quando a gente decide obedecer a Jesus Cristo, quando a gente decide entregar a vida para Jesus, há uma reconciliação com Deus. E ele nos resgata do império das trevas e faz com que a gente vive no mundo de Deus, na luz, nesse novo reino chamado Reino de Deus. Mesmo que a gente esteja nessa terra, somos forasteiros, somos imigrantes nessa terra. Né? Existe um consulado do Reino de Deus, né? Uma embaixada de Cristo aqui nessa terra, e é onde nós vivemos, no mundo espiritual, dizendo assim, tá bom? Então, tudo isso aconteceu com a morte, com o pecado de Adão. Separação com Deus, morte espiritual. Gerou morte física, que a gente acabou de ler. Gerou a perda de autoridade. E também, pode até completar o quarto, né? Gerou uma herança de morte, uma herança do pecado que chegou até as pessoas. Eu falei das crianças que começam a mentir. Você não precisa ensinar uma criança a mentir, você não precisa ensinar uma criança a tentar enganar o outro, você não precisa nada disso, porque já vem da natureza dela. Tem dois textos que eu quero ler. Salmo 101, versículo 5, diz assim, certamente eu era pecador desde o nascimento, pecador desde o momento em que a minha mãe me concebeu. E Salmo 58, 3 diz, desde o nascimento
aqueles que não estão em Cristo Jesus, os ímpios, que esse nome, essa nomenclatura é importante saber, os ímpios se desviam. Desde o nascimento eles se desviam. Desde o ventre eles são rebeldes, espalhando mentiras, mesmo verdades parciais distorcidas. Olha só, sabia que uma meia-verdade é mentira? Uma meia-verdade é mentira. Então não vem com desculpa não. Ah, tem meias verdades aí. Não, é mentira. Tá bom? Então isso é só para provar o que aconteceu. E aí, no próximo vídeo a gente vai falar que o verbo se fez carne. Jesus Cristo, o segundo Adão, ele veio para trazer libertação, para trazer salvação, porque o primeiro falhou. E aí precisava que um santo, sem pecado, sem genealogia do pecado, sem maldição na vida dele. Por isso que ele veio nascido por uma... a virgem foi concebida pelo Espírito Santo de Deus. Então não teve sangue de dois seres humanos pecaminosos. Não, tinha o sangue de Deus dele, a vida de Deus nele. E a gente vai falar isso no próximo vídeo. Tá bom? Fica na paz, espero que vocês meditem nesse vídeo e aprendam e desfrutem desse conhecimento maravilhoso que é a palavra de Deus.